Bolsonaro decepcionou sua base porque, ao invés de indicar um membro da Lava Jato ao PGR, ele indicou Augusto Aras, um antigo crítico da operação e que tem boas relações com membros do PT. Para piorar, o seu filho Flávio ele está contra a CPI da Lava Toga, que investigaria os ministros do STF. Sem falar de que o governo Bolsonaro inúmeras vezes já se colocou contrário a pautas e deu pouco apoio ao Sérgio Moro. Mas bem, por que será que o Bolsonaro estaria fazendo isso? Sendo que em sua campanha, na verdade em toda a sua trajetória, ele sempre levantou a bandeira contra a corrupção e sempre endeusou a Operação Lava Jato. Bom, se você quer entender o que está acontecendo e as causas disso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, canal de ensino de biologia, defesa da conservação ambiental e de análise política. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Agora, se você já fez tudo isso, então vem comigo. Né? Esse tema ele não vai precisar de tantas fontes, porque são coisas noticiárias. Né? Caso você não esteja sabendo, esteja dormindo, né? O Bolsonaro indicou um tal Augusto Aras para ser o novo Procurador-Geral da República. Né? Para quem não se lembra o que faz isso, o Procurador-Geral da República era o Raquel Dodge e foi também o Janot. O Procurador-Geral da República tem muitos poderes, principalmente sobre investigações, porque ele teoricamente até pode derrubar um projeto de lei se considerar inconstitucional, coisa parecida. Então é do alto escalão do judiciário. Claro que ele é inferior ao ministro do STF, mas é um dos mais poderosos do nosso sistema. O caso do Janot foi muito enfático de mostrar o que um PGR contrário ao presidente pode fazer. Foi o Janot que articulou a delação do Joesley, né, que simplesmente destruiu o governo do Temer, ali, travou ele ali, baseado ali naqueles áudios mal feitos, feitos de maneira bastante porca, e o Joesley quase saiu do país impune. Bem, mas isso fica para outra história, né? E assim, a campanha que estava tendo entre as bases do governo, principalmente a Lava Jato, era que o Bolsonaro indicasse o Deltan, o que não aconteceu, né, justamente. Ou, né, tinha alguns também que queriam, ou tinha várias pessoas que ele podia indicar, como, né, o Carvalhosa, entre outros pessoas com bom currículo que poderiam ser muito bem indicados para esse cargo. Vai lembrar o quê? O FHC foi o que mais fez as pessoas olharem para isso, porque o FHC colocou o famoso engavetador geral da República. Esse engavetador, esse PGR do FHC, recebeu mais de 500 denúncias e arquivou ou rejeitou mais de 400, ele só aceitou 60. Então, basicamente, blindou a maior parte dos corruptos da época, inclusive o próprio FHC, que também tinha muitas denúncias contra ele. Mas foi justamente isso que motivou membros do Ministério Público, né, porque o PGR é líder, né, do Ministério Público, digamos assim, a fazerem uma lista, né, votarem entre si pessoas que eles considerariam que representariam melhor a instituição. Então saiu a famosa lista tríplice. Nunca isso foi uma lei, uma obrigação. Então, desde 2001, desde Lula basicamente, na verdade, os presidentes passaram então a aceitar e a escolher um dos nomes da lista. No caso, Dilma e Lula escolheram o primeiro nome, o nome mais votado, mas Temer escolheu o terceiro, que foi o caso da Raquel. Bolsonaro ele conseguiu fazer o que eles têm um talento natural de fazer, né? De irritar todo mundo, basicamente. Ele escolheu um nome que não só não é da lista, mas também não é um nome da base. Como eu falei, havia toda uma militância pelo próprio Deltan, ou Carvalhosa, ou qualquer nome assim, que fosse mais ideólogo, mais fiel ao Bolsonaro há muito tempo, ou ligado à Lava Jato diretamente. Como eu falei, o Aras ele sim criticava
a Lava Jato, isso bem no começo, ele tinha ligações com o PT. E na verdade, assim, não estou falando aqui que o Augusto Aras, é um petista ou coisa do tipo. Ele é um cara de carreira, tem um belo currículo. Mas assim, ele tem uma grande amizade com o establishment, com a elite que domina o judiciário e a política como um todo. Tanto que o Maia gostou, o Gilmar Mendes gostou, a própria Raquel gostou, ok? Então é um nome que é, digamos assim, mais do mesmo. Não é alguém antissistema, como poderia se esperar do Bolsonaro. Né? E, é claro, a sua militância, o seu discurso realmente pregavam. E assim, isso pode parecer uma coisa estranha, mas não é. Eu, na verdade, já esperava isso. Okay? Eu, na verdade, espero também que o nome que o Bolsonaro vai escolher para o STF, se não for o Moro, por uma pressão muito grande, com certeza será um nome também ligado ao establishment. Okay? Será também um nome de ligar pessoas ligadas à elite. E por que isso? Porque diferente do que os fãs e até pessoas que criticam o Bolsonaro imaginam, o Bolsonaro não é apolítico, ele não é realmente ele age por instinto ou coisa parecida. O Bolsonaro sim faz jogadas políticas, faz o famoso toma lá da cá, ok? E eu já fiz um vídeo, né, inteiro, vou deixar aqui no card e também nos comentários, que sim, melhor que aqui não, toma lá da cá não é necessariamente corrupção, toma lá da cá é a essência da política. É quando eu faço um favor esperando que também você faça, retribua esse favor em troca. Já que na política, na democracia, né, a única coisa, em tese, que dá para fazer alguém que não é do seu movimento, que não é do seu governo, do seu partido, te ajudar, se ela não concorda com suas ideias, é se você ajuda ela em alguma bandeira e ela te ajuda em outra. Okay? É claro que no Brasil, o toma lá da cá normalmente é para coisas espúrias, ou é para corrupção, não no sentido aqui de roubo, mas no sentido de corrupção no sentido de desvio do objetivo original. Então, ao invés de você colocar no cargo uma pessoa capacitada, que é o objetivo original, é colocado um parente, um amigo, um filiado de um partido X. Ok? Então, no sentido amplo da palavra corrupção, você até pode falar que o toma lá da cá no Brasil é geralmente corrupção. Mas o sentido de desvio de dinheiro, não necessariamente. Também que você consiga provar que sem ter desvio de dinheiro, você toma lá da cá. Porque aí você vai ver agora uma coisa interessante. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, o histórico do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é político, faz toda a vida. Né? E ele ficou quase 30 anos no Congresso. Então, para você ser deputado federal, não é para qualquer um. Você ficar tanto tempo também. Claro que no Brasil há pouca rotatividade, uma vez que você vira deputado federal é fácil, é relativamente mais fácil ficar ali, mas para chegar ali não é fácil. Okay? Então, certamente, o Bolsonaro não era ingênuo, não era uma virgem, digamos assim, pura, imaculada para chegar ali. Okay? Ele pode não ter participado de nenhum crime. Isso não quer dizer que ele não saiba fazer jogadas políticas. São coisas diferentes. Vai lá assistir o vídeo depois para você entender melhor. É claro que o Bolsonaro, no seu discurso, sim, criminaliza o toma lá da cá. Ele inclusive, acusava e equiparava coisas como emendas parlamentares com corrupção, com compra de votos. Ok? Que em tese não é verdadeiro. E assim, na verdade, o Bolsonaro. Só que acontece com o Bolsonaro? Aparentemente, o Bolsonaro realmente acreditava, quando ele foi eleito, que só do fato de ele ser presidente, o poder que ele tinha, o apoio popular, só isso seria suficiente para amedrontar o Congresso. O Guedes chegou a falar isso várias vezes, que ia mostrar força, que ia mostrar a força do povo, que ia passar por cima como um trator, não sei o que, do Senado, coisa assim. Só que depois eles viram que isso não funcionava, então Bolsonaro começou, desde o começo, a articular. E assim, tudo que eu vou falar aqui agora são fatos. Você pode procurar na internet, né? Ou só se você usar a memória que você vai se lembrar. Primeiro, o Bolsonaro fez um apoio tácito ao Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Okay? Não foi um apoio assim que eu fiz campanha, mas nitidamente o Bolsonaro permitiu que a sua bancada do PSL, a grande maioria, foi ali apoiar o Rodrigo Maia como presidente. Né? Se o Bolsonaro, o PSL, quisesse levantar um outro nome, poderia e faria frente assim o Rodrigo Maia. Não sei se venceria, eu acho que não, mas teria alguma chance de. Mas teria sim chance de vencê-lo. Já no Senado foi aí sim o governo, aí o próprio Bolsonaro admitiu que foi uma coisa, indicação do próprio Onyx.
escolheu Davi Alcolumbre. E por que o Davi Alcolumbre foi escolhido? Porque ele era o mais honesto? O Davi Alcolumbre, ele votou contra a cassação do Aécio. Ou seja, o Davi Alcolumbre protegeu o Aécio da justiça. Ok? O Davi Alcolumbre... Então o Davi Alcolumbre não é uma pessoa honesta, assim, quer dizer, 100% confiável. Essa pode, não sei, pode até ser. Né? Mas alguém que defende o Aécio não me parece muito confiável. Ok? Lembrando, já era o Aécio depois de todas as denúncias, dos áudios, lembram-se disso. Não é antes, ok? E você tinha, né? Se o Bolsonaro fosse fazer um apoio baseado em ideologia, baseado em pureza, ele tinha o Álvaro Dias, que tem um histórico parlamentar contrário à corrupção, uma coisa que nem o Bolsonaro tem, diga-se de passagem. Você tinha um apoio mais tático em questão de conseguir base de governo, que era o caso do Tasso Gereissati, que era o caso da Tebet. Você tinha também alguns que eram super apartidários, como o caso do Regufe, entre outros nomes. Então, assim, e todos esses nomes eram muito mais populares, tinham muito mais chance de vencer o Renan Calheiros do que o Davi Alcolumbre. Eu sei que as pessoas que têm memória curta, tem gente que fala assim, não, mas se não fosse para o Davi Alcolumbre, seria o Renan Calheiros. Não, amigo. Quem criou essa dicotomia, essas duas opções, foi a militância do PSL, ok? O Davi Alcolumbre era um grande desconhecido da discussão pública e é um senador de primeira viagem, então ele não é um cara experiente, não é um cara com grandes aliados ou coisa assim. O que aconteceu foi que o PSL fez uma pressão, conseguiu fazer com que o Davi Alcolumbre fosse presidente no começo da discussão do Senado. Isso, claro, tornou ele bastante popular, e aí eles começaram a atacar mesmo pessoas que votaram no Renan Calheiros. E aí o Davi Alcolumbre venceu. Então, se o PSL, se o Bolsonaro tivesse apoiado um outro nome, teria conquistado. Mas por que o Davi Alcolumbre foi escolhido? Então, se ele não era o que daria mais base para o governo, ele não era provavelmente o mais apoiador da Lava Jato. Vale lembrar que o Davi Alcolumbre falou que ia contribuir do Lava Toga, e também ele falou que queria cargos, ele também falou que era contra o governo Bolsonaro, ele mesmo se colocou como oposição muitas vezes. Vale lembrar disso. Okay? Porque a esposa do Onyx trabalhou no gabinete do Davi Alcolumbre. Então, era uma pessoa chegada do Onyx. Okay? E também, em partes, por uma megalomania do Bolsonaro. Ele achava que ia colocar ali, vai mandar, vai obedecer, e acabou. Não preciso de base parlamentar, não preciso de base partidária. Quando isso não deu certo, é claro, a reforma da Previdência que parecia que não ia andar, o que o Bolsonaro fez? Chamou as pessoas para as ruas. Chamou, mas ele foi lá e pegou o Santas Cruz, dos superpoderes do Santas Cruz, né? Deu maior, eu fiz até um vídeo sobre isso na época, deu uma maior proeminência aos militares, que são mais bem vistos pela classe política do que pela base do Olavo, ok? Porque, claro, eles conhecem os militares sempre fizeram parte dos governos, mesmo que escondidos, assim, com muita grande proeminência como agora, mas sempre tinha um militar aqui ou colar em alguma posição. E, principalmente, quando chegou na semana da votação, o Bolsonaro liberou 1 bilhão em emendas. Isso mesmo. Lembra as emendas que o Bolsonaro falou que era compra de votos que o Temer deu? Ele fez exatamente a mesma coisa. Mas vale lembrar, isso é puro populismo. Emendas não são necessariamente corrupção. É que assim, e é uma coisa difícil de corrigir. Eu sei que é problemático, mas é difícil de corrigir. O que acontece? O governo, o presidente, melhor dizendo, pode escolher quanto dinheiro ele libera para os deputados. O quanto que cada deputado vai receber vai depender da bancada, do número de deputados que o partido ele tem, e depois é dividido. E aí esse deputado apenas, teoricamente em lei, pode escolher em que investir nos seus municípios, em projetos, em escolas, etc, etc, etc. Isso é emenda parlamentar. Então, por mais que seja mal feita, eu admito isso, não é uma coisa de corrupção, porque o presidente não pode escolher para quem mandar a emenda, ele pode mandar só para quem ele gosta, só a base dele. Okay? Ele vai ter que mandar, então se a oposição for maioria na Câmara, a oposição vai receber mais dinheiro, por incrível que pareça. Okay? É igual o dinheiro da questão, por exemplo, da fundo eleitoral. Você pode escolher o valor total, e inclusive tem até um mínimo por lei. Mas os maiores partidos, independentemente de quais eles sejam, vão receber mais. Então não é uma corrupção no sentido, eu estou arrancando dinheiro, estou desviando dinheiro, dando para você comprar voto para mim. Mas é claro, na prática,
A grande maioria dos deputados não tem ideologia, não tem bandeira, só querem saber de poder. Então, se você libera muita emenda parlamentar, esse dinheiro uma hora ou outra vai chegar na mão dele, muito dinheiro, então ele vai apoiar você. Okay? Então, eu não estou sendo ingênuo. Realmente, é uma forma, entre aspas, de compra de voto, mas é uma coisa legal, não é uma coisa necessariamente de corrupção, no sentido estreito da palavra, né, de desvio de dinheiro. Mas ainda assim, para alguém que falou no passado que não fazia essas coisas, que era contra emendas parlamentares, que era compra de voto, é uma grande ironia. Então, assim, o Bolsonaro, sim, desde o começo, fez acordos políticos, fez alianças, ok? Inclusive se percebe que ele tem uma ótima relação com o Toffoli. Né? O próprio Bolsonaro usou esse termo, eu preciso namorar o Toffoli. Quando o Bolsonaro gosta muito de usar terminologias sexuais para se referir a relações políticas. Freud com certeza adoraria fazer uma análise do Bolsonaro. Mas falando sério, o ponto é, o que ele está querendo dizer? Ele tem conversado, ele tem dialogado com Toffoli. Toffoli, um dos piores ministros do STF, um cara indicado pelo PT, okay? Um dos mais desqualificados para ser ministro, e ele está aqui conversando, tendo relação. Okay? Então o Bolsonaro não é essa virgem pura. O que acontece é que o Bolsonaro ele articula mal. Não é que ele não articula, ele articula mal. Ok? Tanto porque, como eu falei no início, ele tinha esse excesso de confiança, e eu vejo que ele ainda mantém essa visão, essa sensação que ele é todo poderoso. E é claro, às vezes realmente ele age por instinto, mas na maioria das vezes ele está sim articulando, ok? Ele só articula mal. Inclusive ele está articulando o tempo todo para salvar o Flávio Bolsonaro e ele mesmo, talvez sob a referência das investigações, ok? Tanto que o Toffoli impediu a investigação, arquivou a investigação sobre o caso do Queiroz. Ele também, o próprio Flávio não aceitou abrir as contas do seu gabinete, ok? Ele e outros senadores também, vale lembrar, entre outros casos. Então, no caso do Flávio Bolsonaro, está muito claro que ele tem alguma coisa a temer. Né? Vale lembrar que, inclusive, o próprio Flávio, ele chamou o STF, falando que ele tinha foro privilegiado e por isso as investigações não poderiam acontecer. E isso é engraçado, porque o Bolsonaro, antes, o próprio Jair, né, chegou a dizer o quê? Eu não preciso de foro privilegiado, ok? Pode mostrar tudo para abrir tudo, eu não tenho nada a temer. Mas, pelo visto, para o Flávio não é a mesma coisa. Então, assim, os dois, no caso, a família Bolsonaro, mostra-se bastante contraditória às suas falas originais. Mas no caso do Jair, não tem só tanto essa questão de proteger o Flávio, talvez proteger a própria imagem, né? Vale lembrar uma coisa também, né? Antes que me acusem, antes que me xinguem. Pode ser, claro, que não exista nada de errado com Queiroz, com Flávio ou com Jair. Ou que existe um problema só com Flávio ou Queiroz, vamos dizer assim. Só que só isso já mancha a imagem do Bolsonaro. Porque ele sempre falou de si e de sua família. Vamos lembrar disso. Então, né, se Queiroz, se haver uma investigação e descobrir que há um problema, que realmente houve crimes e o Flávio estava envolvido, então a imagem do Jair também vai ser danificada. Vale a pena dizer isso. Então a proteção dele pode não ser que ele tenha um crime nas mãos, mas ele está preocupado com a sua própria imagem. Então, novamente, ele está articulando politicamente. E também no caso assim, então, além dessa questão talvez de autopreservação, é claro, ele está pensando em manter um bom relacionamento com o STF e em grande parte com o Congresso. Tanto que o Aras, ele já se apresenta com um ar tanto de oportunista, porque nos últimos meses ele passou a dizer que ama Lava Jato, que é contra o MST, que é contra o PT. Assim, nos últimos meses ele virou conservador de carteirinha, né? Mas, principalmente, ele já falou que vai colocar gente do Lava Jato na sua equipe, etc, etc, etc. Ou seja, ele está tentando agradar os troianos. Aí você fala assim, mas isso está sendo exagerado, o Aras talvez mudou, né? Uma mudança bem, bem conveniente. Mas o que o Bolsonaro fez, a família Bolsonaro fez contra o Lava Jato, o Moro, que você falou nisso? Bom, o Bolsonaro já disse que o projeto anticrime do Moro está em segundo plano em referência aos projetos econômicos. Só que sabemos uma coisa, quanto mais tarde for deixado o projeto do Moro, primeiro, pode ser que nem votem, e há um grande motivo óbvio para os deputados e senadores nem querer votarem, porque
muitos deles são criminosos. Segundo, quanto mais para trás fica a crise econômica e como as coisas estão sendo aprovadas muito lentamente, eu já fiz essa crítica em texto, então é provável que a crise econômica se aperte. Então fica muito mais fácil para os deputados, senadores ruins, usarem a crise econômica para pressionar o Bolsonaro a escolher entre o projeto anticrime ou entre reformas econômicas. Então deixar por último o projeto anticrime é simplesmente ou deixar que ele nunca seja votado ou que ele seja completamente destruído, né, desfigurado nas votações. Ok? E sem sombra de dúvida não era isso que o Moro queria. Além disso, esses atos, né, contrários, porque a Lava Jato, o pessoal do Lava Jato queria justamente formar um governo para poder realmente utilizar todas as questões legais para fazer uma mudança sistêmica. Isso é um fato óbvio, né? Então, assim, além de ter todos esses atrasos, porque o Bolsonaro está pensando mais em se autopreservar e na sua reeleição, para lembrar disso, ele já está em campanha, tem também o fato de que se tiver algumas coisas erradas, no caso de Queiroz, ou no caso das laranjas, isso queima o próprio Moro. E eu já tinha avisado isso lá no meu vídeo, né, que muita gente me xingou, mas aí é fato. Desde que o Moro foi assumido, eu falei, isso é uma má ideia. Por quê? Se tiver qualquer erro, se tiver qualquer falha no Bolsonaro, e todo governo tem, o governo é assim, na hora que o governante tem que pensar em ter apoio político e fazer a coisa certa, ele vai atrás do apoio político, é assim que funciona o mundo, infelizmente, isso vai sujar a imagem imaculada do Moro. Ok? E principalmente, o Moro ele poderia muito mais usar a sua imagem, que é muito mais popular que o Jair, para pressionar reformas políticas, reformas do judiciário. Apenas um projeto de lei anticrime é pouco para o que o Moro tinha capacidade de fazer. Não estou falando que o Moro é um mau ministro. Está fazendo um bom trabalho, né? As coisas continuam melhorando nessas áreas. Mas outro cara podia fazer isso. Ok? A verdade é essa. Outro cara poderia fazer isso. Então o fato do Moro estar sendo ministro, ele não está fazendo nada mais do que outro poderia fazer, pelo menos por enquanto, e ele está deixando de fazer coisa que ele poderia fazer muito maior, que é apoiar uma PEC, apoiar um movimento estruturante, apoiar uma grande lei, ou coisa assim. Além disso, o próprio Jair já disse que talvez não indique o Moro, nem para essa primeira abertura no STF, talvez ainda, e sei lá, tá ficando com dúvida a próxima. Também é possível que o próprio Bolsonaro e a sua equipe logo veem o Moro como um arquirrival. Porque ele já é mais popular que o Jair. Então, se o Jair se queimar ao longo do tempo desse governo, que é uma coisa muito provável quando você está governando, não é difícil que o Moro seja um potencial outsider, traia o Jair e se candidata a presidente. Ok? Então, existe também justamente a possibilidade do Jair fazer coisas para fritar o Moro. E isso, então assim, mas mesmo que ele não faça, tudo que eu falei aqui, naturalmente já está queimando a imagem do Moro frente a uma boa parte da população. Eu não estou falando nada do Verdivaldo, não, enfim, estou falando de coisas reais aqui, comprovadas, estou falando aqui mais comprovado. O que toda essa história mostra? Ok? Que o Bolsonaro sim é articulador político, ele não é puro, ok? Quem fala essas coisas realmente não entende de política, não entende para o Bolsonaro. E principalmente, não dá para confiar em pessoas, ok? A boa política, a democracia tem que ser feita com ideias, com projetos. E no nosso caso, nós precisamos de projetos para mudar o sistema. Precisamos de projetos estruturantes, de PECs, de mudar a forma de indicação política, mudar o sistema eleitoral, mudar a forma de como é feito o STF, limitar os seus poderes ou coisas do tipo. E devemos eleger pessoas que tenham essas ideias e pressioná-las a aplicá-las o mais rápido possível. Porque senão elas logo vão se contaminar com o sistema. É óbvio isso. Ok? Não, você acreditar em pessoas, em salvadores da pátria, é uma simples bobagem. Ok? Porque na hora H, na hora que ele ter todo aquele poder, ele vai querer mais e mais poder. Ok? E a coisa mais simples de ter mais poder é simplesmente jogar dentro das regras dos jogos que já existem ali. Que é justamente essa de incompetência, de corrupção, ou de simplesmente
toma lá da casa, né, no caso, que são feitos apenas para benefício dos próprios políticos. Numa democracia sólida, o toma lá da cá acaba trazendo benefício para a população. Ok? E não é isso que acontece no Brasil. Ok? Então, sim, nós podemos dizer que os Bolsonaros, né, Flávio, o próprio Bolsonaro, talvez o próprio Carluxo, etc., traíram a Lava Jato no sentido que a colocam não mais como, e aliás nunca colocaram, como a sua principal pauta para dirigir o sistema, o seu governo, mas sim colocam pretensões pessoais, no caso de governo, de apoio político, acima dela. Okay? Eu não estou dizendo que necessariamente o Bolsonaro está querendo acabar com a Lava Jato, okay? Com tudo que foi feito dela. Mas eu não duvidaria que caso isso seja, se ele entre ser reeleito e entre acabar com a Lava Jato, eu não duvido que ele faria, não escolheria a reeleição. Que já tem sido pautado coisas no Congresso e tal, ruins para a própria ação do Toffoli, cortando ali um monte de investigações ou coisa assim, que fez uma desarrumação jurídica gigantesca, nós não vimos o Bolsonaro agindo sobre isso. Nós vimos o governo, de maneira nenhuma, realmente reagindo a isso. Okay? Então, eu não duvido que numa grande pressão as coisas vão agir de maneira diferente. Okay? Então é isso. Busque ideias e não pessoas. Okay? Se você gostou, se você... deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir. Se você discorda, quer complementar, quer falar mais alguma coisa, pode comentar, pode dar seu dislike também, fica à vontade. E assim, uma coisa bem importante, às vezes o YouTube ele esconde os comentários, então o comentário que eu coloco com a página, com as fontes, os links, ok, tá aí. Pelo menos eu demoro 1 ou 2 horas para colocar depois que o vídeo é carregado no YouTube, às vezes demora. Mas realmente nesse tempo eu coloco. Então se não estiver vendo, muda aí nas opções de comentários, fala todos os comentários, ou comentários mais relevantes, enfim. Muda que uma hora aparece. Ok? Fica sossegado quanto a isso. Mas realmente é o YouTube que faz. Mas vai estar aí, vou ter certeza. Então, qualquer dúvidas, comentários, os links, tá tudo no comentário. Ok? Então é isso. Valeu. Falou.